Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, já deixa seu like, a gente monitora o mercado para ajudar você, sabe o que? Economizar e encontrar aquele preço mais barato. Fizemos a live ontem, vou deixar para você, a live tá toda editada, gostosinha, com os tempos, tudo certinho, a gente desmontou essa plaquinha de vídeo, ela é nova, ela é usada, vai assistir a live. Hoje a gente vai tentar baixar a temperatura dela via undervolt, vambora comigo. Bom, primeiramente a gente repetiu o teste do full mark que a gente fez em live. Então a gente abriu a placa, observou o que existe no PCB, constatamos que o PCB é uma placa usada, né? Trocamos a pasta térmica, eu coloquei uma pasta da Cooler Master de 14 watts MK, quer dizer, uma pasta térmica da mais topzera. E aí a gente refez o full mark, só que dessa vez com 40 minutos, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, bacana. Bom, pessoal, né? Fiz aí uma edição aí, tá? Mas de forma extremamente honesta, tá aí 40 minutos de full mark, todas as configurações, chegou a bater o máximo ali de 81 graus de temperatura GPU, hotspot 93 graus máximo, as fãs estão 86%. A placa tá meio barulhenta porque as fãs já está, cara, numa rotação muito alta. O TDP da placa, né, 185, 187 aí de consumo a gente teve num pico aí. Então assim, isso é o padrão, tá? Isso é o padrão. Tô fechando aqui para você. Observa aí a curva do clock da placa, cara, tá bonitinha, tá retinha. A gente não teve até o presente momento nenhum problema com essa placa de vídeo. A saúde dela em si no monitoramento tá bacana demais, tá? Então isso não tem nada a reclamar. Aqui tá 30 graus a temperatura ambiente aqui que eu rodei esse teste, quer dizer, é uma temperatura legal, não é uma temperatura fria, mas também não absurdamente quente, então uma média aí que você vai ter. Claro, é óbvio, é lógico que a temperatura ela pode influenciar, tá, na temperatura da placa. Então a temperatura ambiente é muito importante. Eu abri aí o MSI para mostrar que a curva, né, a placa ela está no padrão de fábrica, a gente não alterou. A gente vai iniciar agora o God of War para você ver aí na sua casa como é que está rodando nessa placa no padrão de fábrica. Apenas trocamos a pasta térmica. E aí, vai ter muita diferença? Porque ontem na live estava também, eu lembro a você que estava também a 30 graus aqui. A gente chegou a temperaturas de 83 graus de pico, tá? Vamos lembrar disso, vou fazer um corte aqui já para o gameplay. Bom, configuração do jogo está em Quad HD com DLSS no qualidade, tá? Estou fazendo um teste real, a gente escolheu esse jogo, ele está numa mescla de alto com ultra, tá? Para fazer 60 e aí já está 80 graus. A gente escolheu esse jogo porque é um jogo muito pesado, tá? Não é um jogo leve, é um jogo que exige bastante de placa de vídeo e de processador, então a gente escolheu ele realmente porque eu entendo com relação ao jogo é um bom parâmetro que a gente vai ter aí na questão aí de testes de performance. Você vê que a placa já beliscou ali 81 graus, tá? Então, realmente, cara, ontem a gente teve 82, 83, quer dizer, melhorou ali, trocando a pasta térmica 2 graus, né? E aí, Guigão, será que fazendo o undervolt a gente consegue resolver isso? Ontem eu fiz um underzinho bem leve e não resolveu nada, né? No Warzone, como a placa não fica 100% cravada, até deu uma aliviada, mas num jogo desse, por exemplo, que estressa ela 100%, você vê que não adianta muita coisa. Tem que fazer um undervolt mais elaborado. Então é isso que a gente vai tentar fazer agora para ver se realmente a gente consegue dar uma aliviada nessa placa de vídeo. Bacana? Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fechar aí o jogo, né? E a gente vai mexer no MSI Afterburner. O que é o undervolt? O undervolt a gente reduz o clock e ao mesmo tempo reduz a energia, a tensão da placa, a quantidade de energia que a gente manda para a placa de vídeo, tá? Esse procedimento a gente faz para tentar aí
amenizar um pouco a temperatura. Eu tenho vários padrões que eu criei ali. Eu vou utilizar agora, a princípio, o padrão 2, vou aplicar as configurações, a curva dele fica em 850 de tensão por 1725 de clock. Mas, Giga, isso é uma redução legal, cara, é uma redução boa. E assim, quanto menos tensão eu vou chegando ali, mais instabilidade eu posso arrumar. Eu zerei, eu voltei ao padrão de fábrica para você ver que o padrão de fábrica é 1050 de tensão por 1965. Enquanto que a curva que eu criei aí é uma curva de 850 por 740, quer dizer, eu reduzi 200 MHz, tanto de tensão quanto no clock. O under é isso, você reduz a tensão, você reduz o clock para a placa consumir menos, você mandar menos energia e dar uma aliviada nela. Só que, cara, é um corte grande, né? Nós estamos falando de 200 MHz, pode variar o resultado do undervolt de placa para placa. Então, isso não é uma receita de bolo certa, é bom deixar isso claro. Então, assim, vai fazendo na sua casa, tira 100 MHz de clock, 100 MHz de tensão e testa, tá? Porque pode sim uma placa ter uma diferença de tolerância de tensão e de clock de uma placa para outra, tá? Clock é até mais tranquilo, a questão pega mais na tensão. Quanto menor a tensão, a chance da gente ter uma instabilidade ela vai aumentando. Então é importante que você tenha essa consciência do que você está fazendo com relação a isso. Tem que ir testando aos poucos, tá? O risco de dar ruim no undervolt, tudo tem seu risco. O risco de dar ruim é relativamente baixo, mas eu não posso falar que não existe risco nenhum. Não existe um risco, ele é um risco relativamente baixo, mas não deixa de existir um risco, por isso que você tem que ir descendo aos poucos, tá? Eu já coloquei naquela tensão ali, naquele clock, porque eu fui testando para otimizar o meu vídeo aqui, a minha sugestão de undervolt, eu já apliquei. Só que olha só, cara, a gente desceu bastante, é 200 MHz de tensão, 200 de tensão e 200 de clock, e você observa que o que, cara, nós estamos aí a 5 graus a menos, né? 5 graus a menos aproximadamente, quer dizer, eu esperava mais, cara. Nessa violência aí que eu desci a tensão, quer dizer, 200 de tensão, isso é muita coisa, cara. Isso é 20% de redução de poder, né, de energia. E 200 de clock, quer dizer, a gente deu uma capada boa mesmo assim, ó, 77 graus, quer dizer, 4 graus só. Eu esperava pelo menos uns 68 graus aí. Então você vê que a placa, mesmo a gente trocando a pasta térmica, a gente fazendo o under meio agressivo como a gente fez, não resolveu muita coisa. Então, sinceridade, cara, eu falo para você o seguinte, olha, quem comprou essa placa, tenta manter ela no padrão de fábrica, entendeu? E a curva de fan, cara, a fan ela tá no padrão de fábrica 1 por 1, que geralmente é isso que a gente já faz, quer dizer, a própria fábrica já deixou num padrão legal. 78 bateu um pico ali agora, mas ficou ali meio estável 77 graus. Quer dizer, não tem como eu mexer muito na fan, ela já está muito alta, ela já está praticamente ali 80% de rotação. A partir de 80% meio que você perde eficiência, você coloca 100%, não vai fazer tanto impacto assim, só para vocês entenderem, tá? E agora, Guigão, eu moro numa região quente, cara, eu moro no Nordeste, aqui a 40 graus na sombra, eu moro no Norte, eu moro na praia, o que que eu vou fazer com essa placa? Cara, eu não vou conseguir jogar. Calma, 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 calma. A própria placa, ela tem sistema de proteção de segurança, então se ela bater numa temperatura muito crítica, ela vai reduzir o clock para manter uma temperatura mínima ali. Você vai perder uma eficiência, mas não é tão grande. É como se fosse um undervolt, ela vai fazer automaticamente. Ela já faz isso, tá? A BIOS dela está configurada para fazer isso. Então é importante até que você mantenha o MSI Afterburner aí rodando junto com ela. Fique aí a minha dica. E assim, cara, se você não estiver realmente satisfeito, porra, tá reduzindo o desempenho, não tô com segurança com essa placa, tenta revender ela. Ah, Guigão, mas é difícil. Cara, nem tanto, porque hoje tem uma procura legal de placa de vídeo e você pode conseguir uns R$ 1.000 nela, que é mais ou menos o preço do AliExpress, porque muitos vão querer pagar, porque no Ali o cara está sujeito à taxação, direto na sua mão não.
Então você tem essa questão de você poder revender a placa caso te incomodar demais onde você mora, for muito quente, você não está satisfeito, sei lá, o desempenho está caindo. Mas faz isso se for um caso realmente crítico, porque a placa não é ruim, ela não está com problema. A RTX 2000 em geral são quentes. Eu tenho uma 2060 TUF da Asus, ela é quente. Tem 2060 hoje da MSI da Galaxy são mais frias? Tem. Mas a minha Asus é um vulcão e a 2060 comum. Então, assim, não é um Deus nos acuda. Se você mora de Minas Gerais capital para baixo do Brasil, tá tranquilo, porque eu testei aqui a 30 graus, então se a sua região aí é 25 graus, 20 graus, ela vai ficar até numa temperatura bem melhor. Eu não recomendo mexer com o Under não, porque infelizmente a gente não teve muitos avanços. Você vê que eu tirei 200 de tensão, cara, isso é 20% de redução, é muita coisa. E quanto mais você reduz, mais instável a placa pode ficar. Então o under ele tem um limite, o ideal é a gente ir tirando de 50 a 50 MHz, até achar um equilíbrio aí de estabilidade, performance versus tensão. Eu cheguei ali a 200, cara, isso é muita coisa, nós cortamos ali 20% de tensão, isso é muita coisa, reduzimos 200 no clock, entendeu? Então, cara, eu na boa roda em estoque mesmo, igual o padrão de fábrica mesmo. Se você morar BH, né, a capital de Minas para baixo do Brasil, tá de boa. Você não vai ter muito problema com temperatura. Se o seu gabinete não for topzera, deixa a tampa lateral dele aberta. E aquilo que eu já repeti, se você mora em uma região muito quente, você vai ter que testar a placa para entender se para você está compensando e se não tiver, revende. Bacana? Deixa seu like gostosinho, comenta aí o que você achou, é nóis, aquele abraço, tamo junto, até a próxima.